Sabe aquela tarefa importante que fica ali sendo empurrada com a barriga dia após dia? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. Mas já pode esquecer aquela ideia de que é pura preguiça. A gente vai mergulhar fundo na neurociência para descobrir por que nosso cérebro parece programado para procrastinar e, o mais importante, como usar esse conhecimento para finalmente quebrar esse ciclo. E tá aqui a primeira grande ideia, aquela que muda tudo. Procrastinar não é uma falha de caráter, sabe? É o nosso cérebro tentando proteger a gente de emoções desconfortáveis. Pense nisso como um mecanismo de defesa contra a ansiedade, o tédio ou até o medo de não sermos bons o suficiente para aquela tarefa. É quase um instinto de sobrevivência. Nosso cérebro é programado para se afastar da dor. Então, quando uma tarefa parece desconfortável, ele a interpreta como uma ameaça e soa um alarme interno para a gente fugir. O problema, claro, é que esse alívio imediato quase sempre acaba virando uma dor de cabeça muito maior lá na frente. Então, para entender de verdade a procrastinação, a gente precisa olhar para dentro do cérebro e ver a batalha que está rolando lá. É um conflito constante entre dois sistemas bem diferentes, cada um com seus próprios objetivos. E a batalha é essa aí. De um lado, a gente tem o sistema emocional, impulsivo, que só quer a recompensa agora, para já. Do outro, o sistema racional, nosso planejador de longo prazo. A procrastinação nada mais é do que o momento em que o lado emocional ganha essa queda de braço e assume o controle. E quem comanda o sistema emocional é a amígdala, o nosso detector de ameaças. Para ela, o medo de falhar, a ansiedade sobre o que os outros vão pensar, ou só o receio de um trabalho não sair perfeito, tudo isso é perigo real. E a resposta dela é sempre a mesma: fuja. E como o cérebro foge? Bem, ele vai atrás da dose mais rápida e fácil de dopamina que conseguir encontrar. Ele quer um alívio imediato para aquele desconforto e sabe exatamente onde achar. Nas redes sociais, num vídeo qualquer, em qualquer coisinha que ofereça prazer instantâneo e desvie o foco daquela ameaça. E é assim que a gente entra nesse ciclo vicioso. A tarefa gera desconforto, a gente foge para uma distração, sente um alívio, mas logo em seguida a culpa e a ansiedade voltam, e com mais força. Com isso, a tarefa parece ainda mais assustadora. O cérebro acaba aprendendo uma lição perigosa. Adiar funciona para aliviar a dor agora, e o hábito vai se fortalecendo a cada repetição. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Se a gente sabe que precisa fazer algo, por que simplesmente não dá para usar a força de vontade e começar? Bom, a resposta para isso está na nossa biologia. É porque a força de vontade ela pertence ao nosso sistema racional e ela simplesmente não tem poder nenhum quando o sistema emocional, com a amígdala no comando, está em alerta máximo por causa do estresse. Quanto mais cansaço e estresse, mais forte fica o lado emocional. Tentar lutar contra isso com pura força de vontade é como tentar remar um barquinho contra um tsunami. Não vai dar certo. Certo. Se força de vontade não é a solução, então qual é? A ótima notícia é que nosso cérebro é maleável. A gente pode retreiná-lo. Agora, vamos ver algumas estratégias bem práticas, baseadas na ciência, que ajudam a gente a trabalhar a favor da nossa biologia e não contra ela. Aqui estão 5 ferramentas neurais que a gente pode usar. A ideia não é ficar esperando por uma onda de motivação, mas sim criar as condições certas no cérebro e no ambiente para que a ação aconteça com o mínimo de resistência possível. Vamos ver como cada uma funciona na prática. O maior obstáculo é sempre começar. O cérebro amplifica demais o medo do início. A regra dos 5 minutos quebra essa resistência. O compromisso é tão pequeno, vou trabalhar nisso só por 5 minutinhos, que nem chega a ativar o alarme da amígdala. E na maioria das vezes, depois que essa barreira inicial é vencida, continuar se torna muito mais fácil. A motivação vai e vem, mas o ambiente é um fator constante. A estratégia aqui é simples: tornar o início da tarefa desejada o mais fácil possível, quase um escorregador, e criar barreiras para as distrações. Se o celular está em outro cômodo, por exemplo, a gente dá ao sistema racional uma chance de vencer a batalha. É literalmente projetar o próprio ambiente para o sucesso. A gente precisa hackear o sistema de recompensa do cérebro. Em vez de esperar aquela grande satisfação de terminar um projeto daqui a semanas, o truque é criar pequenas recompensas imediatas por simplesmente começar. Ouviu um podcast legal depois de 15 minutos de trabalho? Tomou um café especial? Isso treina o cérebro a associar o início da tarefa com algo positivo. Essa aqui talvez seja a mudança de mentalidade mais importante de todas. Aquele sentimento de esforço, de dificuldade, não é um sinal para a gente desistir. Muito pelo contrário. É o som do cérebro se esforçando, criando novas conexões, ficando mais forte. Quando a gente aprende a ver esse desconforto como um sinal de crescimento,
a gente para de fugir dele. E aqui a gente chega no ponto central. Vencer a procrastinação não é sobre encontrar a ferramenta perfeita, mas sim sobre adotar uma nova perspectiva de como a ação e a motivação realmente funcionam. E se tem uma única coisa para levar dessa nossa análise, é esta frase. A gente passa a vida inteira acreditando que precisa de motivação para poder agir. A neurociência mostra que o processo é o exato inverso. A ação, por menor que seja, é o que gera o impulso e cria a motivação. A inspiração não se encontra na espera, se encontra no ato de fazer. E essa é a mensagem final. O controle está nas nossas mãos. A procrastinação não é quem a gente é um padrão que o cérebro aprendeu com repetição. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Com consistência e as estratégias certas, é totalmente possível esculpir um novo caminho neural, um novo hábito de simplesmente começar. Para fechar, fica esta pergunta. Não é o que vai ser feito amanhã, ou qual é o grande plano. A pergunta é, com base em tudo que a gente conversou, qual é a menor, a mais ridícula ação que pode ser tomada agora mesmo para quebrar a inércia? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo de verdade para retreinar o cérebro.